Abra sua Bíblia comigo em Salmos 139. Para você que vai anotar, a mensagem de hoje: Escondidos da Graça. Salmos 139, verso 7 a 10. Aleluia. Antes de lermos esse texto, quero orar com você. Talvez você chegou aqui triste por algo, angustiado, aflito. Algo tem acontecido que tem tirado a tua paz. Quero dizer a você que Jesus tem a paz que você precisa. Jesus tem aquilo que falta aí no teu coração. Mesmo sentado, ora comigo. Pai, nós oramos agora por cada pessoa que aqui entrou. Eu não conheço, não sei os detalhes, a intimidade, a vida de cada um. Mas o Senhor sabe. O Senhor sabe das lutas, das angústias, das dificuldades. O Senhor sabe talvez dos problemas no casamento, no trabalho, na saúde. E não importa como chegaram aqui, Pai. Eu declaro em nome de Jesus que a graça te alcança neste momento. Que a presença do Senhor é contigo. E que você não vai voltar para sua casa da mesma maneira que chegou. Muito obrigado, Senhor, por esta noite. Obrigado por esta palavra. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito e pelo que o Senhor vai fazer. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Salmo 139, verso 5 em diante. O salmista diz: Tu me cercas por trás e pela frente, e pões a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais e está além do meu alcance, e é tão elevado que não posso atingir. Para onde eu poderia escapar do teu espírito? Para onde eu poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, lá também estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali, a tua mão direita me guiará e me sustentará. Amém? Eu acho que você, quando era criança, assim como eu, já brincou de esconde-esconde. E naquela brincadeira de esconde-esconde, aquele que conseguia se esconder melhor, aquele que conseguia se disfarçar melhor, vencia. E desde o primeiro homem, desde Adão, o homem tem tentado se esconder de Deus. Ou, pelo menos, ele busca, em alguns momentos da vida, ignorar a presença de Deus. Sabe, irmãos, existem coisas na nossa vida que a gente até consegue se esconder. Você, homem, você consegue esconder da tua mulher quanto é o teu salário? Você, mulher, talvez consegue esconder do seu marido quanto é que é o seu salário. Você consegue esconder do seu filho o dia que você está triste? Você consegue talvez até esconder da Receita Federal um dinheiro que não foi declarado no imposto de renda? Você consegue. Você consegue talvez esconder lá da prefeitura um puxadinho que tu fez no canto lá e não pagou o alvará de construção? Você consegue. Você consegue às vezes esconder alguma coisa da polícia, do governo, dos fiscais? Você está aqui, talvez tem muita coisa que você tem medo que eu saiba. O pastor não pode saber isso da minha vida. E você consegue esconder. E nós somos assim.
Tem coisas que são segredos nossos. Mas de Deus, a gente não consegue esconder nada. E às vezes a gente é enganado, achando que consegue, mas não conseguimos. E o salmista diz isso: se eu subir aos céus, lá tu estás. E se eu descer à sepultura, lá tu também estás. O que esse texto está dizendo é que não há lugar que eu possa ir, não há sentimento que eu possa ter, que eu possa disfarçar a presença de Deus. Ele me envolve. Você concorda comigo? Amém? Você concorda que a gente não consegue fugir e se esconder de Deus? Então, se nós concordamos com isso, já é um primeiro passo para concordarmos com aquilo que a mensagem de hoje quer trazer. Nós não conseguimos nos esconder da graça dele. Fala comigo, graça. A palavra graça significa algo que eu recebo, mas eu não mereço. Algo que eu recebo, mas eu não mereço. Isso é graça. A Bíblia diz que todos nós pecamos. E a Bíblia também diz que sem santidade ninguém verá a Deus. Então, se todos nós pecamos, nós deixamos de lado a santidade. Amém? E se nós deixamos de lado a santidade e pecamos, como é que nós vamos ver a Deus? Nós não conseguimos pelos nossos próprios méritos, pelas nossas próprias forças. Nós não conseguimos. E vem Deus e nos abraça e derrama sobre nós aquilo que nós não conseguimos e que nós não merecemos. Isso se chama graça. Por mais força, por maiores que sejam as tentativas, nada pode substituir aquilo que eu recebo de Deus de graça. E graça não é algo pontual. Graça não é aquilo que é pontual. Hoje eu recebo, amanhã eu não recebo. Graça é um tempo. Fala comigo, graça é um tempo. Nós vivemos num tempo chamado graça. Houve um tempo da lei. Esse tempo da lei em que os homens ali, a Bíblia fala muito claramente sobre as obrigações desse tempo da lei. E vem Jesus e ele diz assim: este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança. Então o sangue de Jesus, ele inaugura uma nova aliança. Este novo tempo é o tempo da graça. Bom, eu quero ler com você um segundo texto. Vá comigo para o livro de Jonas, profeta Jonas. Jonas, capítulo 1, um texto bastante conhecido. Para você que não está encontrando Jonas, na tua Bíblia tem Jonas. Está ali entre Obadias e Miqueias. Ajudou ou piorou? Vamos lá, Jonas capítulo 1. O profeta Jonas é um profeta conhecido como profeta fujão. O profeta Jeremias é conhecido como profeta chorão, mas Jonas é conhecido como fujão. Por que fujão? Veja bem, a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive, pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Verso 3. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor. Dirigiu-se para Tarsis, desceu à cidade de Jope, encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. Fala comigo, fugir do Senhor. O que a gente acabou de ler no livro de Salmos? Eu consigo fugir de Deus? Não tem jeito.
eu vou num lugar, eu vou em outro, eu vou no mais distante, eu vou nas alturas, eu vou na profundidade. Para onde eu for, a presença de Deus está. E Jonas, sendo um profeta, ele ignorou essa condição básica. Ele tentou fugir de Deus. Eu quero falar com você que tem tentado fugir de Deus. Eu não estou falando de religião. Não estou dizendo que você está fugindo da religião. E da religião tem que fugir mesmo. A religião sufoca. A religião, ela esmaga. A religião, ela não faz aquilo com o qual Jesus de fato pediu para que fizéssemos. Então, às vezes a gente quer e foge da religião, mas a gente não consegue, não pode fugir de Deus. E Jonas, na sua ignorância, ele disse assim, não, peraí, ele está me mandando para uma cidade chamada Nínive, eu não vou. Eu vou para um outro lugar. Ele vai até o porto de Jope, ele pega, compra passagem, pega um navio e vai para um outro porto chamado Tarsis. Depois a gente fala um pouquinho mais. Verso 4. O Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar, e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Todos os marinheiros com medo, e cada um clamava seu próprio Deus, e atiraram as cargas ao mar para tornar o navio mais leve. Enquanto isso Jonas, que tinha descido ao porão e se deitara, dormia profundamente. O capitão dirigiu-se a ele e disse, como você pode ficar aí dormindo? Levante-se e clame ao seu Deus, talvez ele tenha piedade de nós e não morramos. Então os marinheiros combinaram entre si, vamos lançar sorte para descobrir quem é o responsável por essa desgraça que se abateu sobre nós. Lançaram sortes e a sorte caiu sobre Jonas. Por isso lhe perguntaram, diga-nos quem é o responsável por essa calamidade, qual é a sua profissão, de onde você vem, qual é a sua terra, o povo que você pertence. E ele respondeu, eu sou hebreu, adorador de Deus dos céus e da terra. Então os homens ficaram apavorados e perguntaram, o que foi que você fez? Pois sabiam que Jonas estava fugindo do Senhor, porque ele já tinha lhes dito. E o mar estava cada vez mais agitado, e eles perguntaram, o que devemos fazer com você, para que o mar se acalme? Respondeu ele, peguem-me e joguem-me ao mar, e ele se acalmará. Pois eu sei que é por minha causa que esta violenta tempestade caiu sobre vocês. Ao invés disso, os homens se esforçaram ao máximo para remar a terra, mas não conseguiam, porque o mar tinha ficado ainda mais violento. Verso 15. Em seguida pegaram Jonas e lançaram ao mar enfurecido, e ele se aquietou. Tomados de grande temor ao Senhor, os homens ofereceram um sacrifício e se comprometeram por meio de votos. E o Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas, e ele ficou dentro do peixe 3 dias e 3 noites. Bom, vamos lá. Jonas, tonto, acha que pode se esconder de Deus. Compra passagem, entra no navio, vai para o porão, ali ele arruma uma caminha, e ele pega essa caminha, deita no porão e pensou assim, aqui ninguém vai me encontrar. E às vezes a gente é assim. Espiritualmente falando, às vezes nós somos assim. Pegamos a nossa trouxinha, pegamos o nosso colchãozinho e nos escondemos em algum lugar e diz, aqui ninguém vai me encontrar. Mas de repente você sai na rua, um passarinho senta perto de você e Deus começa a falar contigo por meio daquele passarinho. Você vai ao supermercado, alguém olha e dá um sorriso para você, Deus começa a falar com você por meio daquele sorriso. E talvez eu esteja falando aqui para pessoas que já viveram isso. Você está passando por uma dificuldade, você está querendo abandonar tudo, está querendo desistir de tudo. E vem Deus e começa a trabalhar com você, e você achava que Deus tinha esquecido de você. E Jonas foi acordado por quem? Foi acordado pelo capitão. O capitão chacoalha ele, pergunta quem ele é, ele confessa, olha, eu sou profeta, eu estou fugindo de Deus, e essa tempestade aqui é minha culpa. Eu quero dizer para você que o dono do navio, o capitão do navio, o dono da carga que o navio levava, não tinha nada a ver com a insubmissão e a teimosia daquele homem. Mas o navio estava se despedaçando,
A carga do navio começou a ser jogada na água. Estava todo mundo com medo. Aquela que era uma viagem tranquila, começou a ser uma viagem sufocante. Porque aquela tempestade não era para todo mundo, era só para Jonas. Mas Jonas estava dentro de um navio. E o desobediente, ele gera tempestade para muita gente à sua volta. O desobediente, ele não sofre sozinho. O desobediente gera problema para quem está perto dele, para quem é casado com ele, para quem trabalha com ele, para quem está na igreja com ele. Nós, quando ignoramos a presença de Deus e achamos que podemos fugir da presença de Deus, somos negligentes e acabamos nos envolvendo com problemas. E esses problemas, eles não ficam só conosco. Eles atingem as pessoas que estão perto de nós. Você entende isso? Bom, Jonas então diz assim: eu sou o responsável por isso. Pode me pegar e me jogar na água. E joga na água. Quando Jonas cai na água, o que acontece com a tempestade? Se acalma. Acabou a tempestade. Mas aí vem a graça de Deus. Fala comigo, graça. Se você acredita ou não, eu quero dizer para você que se está na Bíblia, eu acredito. Vem um peixe, engole Jonas, e ele fica 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Vai lá para o capítulo 2, verso 1. Dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor, o seu Deus. Aonde que ele orou? Ele não estava quentinho lá, Mariel, no porão? Por que ele não orou lá? Ele não podia ter comprado a passagem para o navio ir para Nínive? Ele não comprou para o outro lado? Sim ou não? Mas por que ele esperou para orar só quando estava lá no ventre do peixe? Porque eu e você sempre achamos que não vai acontecer conosco. Nós achamos que, é só mais uma vez, é só uma circunstância, é só uma negligência, isso vai passar. E vem Deus e derrama sua graça sobre nós e diz: não importa onde você está, eu quero que você ore. Talvez você ainda não chegou numa circunstância limite. Talvez você está aqui me ouvindo falar dessa palavra e diz assim: pastor, eu não estou tendo problema nenhum na minha vida. E glória a Deus por isso. Glorifique o nome do Senhor. Porque se um dia você chegar numa circunstância difícil como essa que Jonas chegou, mesmo dentro do ventre do peixe, mesmo vendo a morte de perto, ele não desistiu, ele começou a orar. Se você se encontrar numa circunstância que você sabe que você foi para lá por negligência, que você sabe que você foi para lá porque você não fez o que deveria ter feito, porque você negligenciou a graça, a vontade, a presença de Deus, não pense que Deus esqueceu de você. Deus não esqueceu de você. A Bíblia diz que Deus abomina o pecado, mas Ele ama o pecador. Então o pecado ele entristece Deus? É claro que sim. É o velho exemplo, você que é pai, e o seu filho chegou em casa e falou: pai. Chegou o Otávio em casa, Sandro, e o Otávio falou assim: pai, eu tirei 0,2 na prova. Não acontece isso com o Otávio, né? 0,2 na prova de matemática. E você ficou a semana inteira: Otávio estuda, Otávio estuda, Otávio estuda. E o Otávio, nem aí.
rede social, jogos online, futebol. Você não vai ficar triste com ele? É óbvio. Todo pai ficaria triste. Mas você deixa de amar o Otávio porque ele foi mal na prova? Nunca. Assim é o pai. O amor do pai, a graça do pai, nunca se afasta de nós. Nunca. Mas o pai se entristece conosco. O pai se enfurece conosco. Mas a graça dele não acaba. A graça não acaba. Se você está num barco e o barco está no meio da tempestade, a tua vida está em tempestade. Você não está conseguindo gerenciar os problemas da tua vida. De repente você se vê numa situação que você não sabe mais para onde ir. Faz o que Jonas fez. Vai orar. Vai clamar ao Senhor. A graça não acaba. Não se esconda da graça. Aproveite esta graça. Eu posso ouvir um amém? Amém. Maju hoje não está tocando, né? Fica tudo tão silenciado, né? Irmãos, o verso 10 do capítulo 2 diz: que o Senhor deu ordens ao peixe e ele vomitou Jonas em terra firme. E o Senhor Deus, abre para mim, por favor. Deu ordens ao peixe e ele vomitou Jonas em terra firme. Pessoal, eu quero só abrir um parênteses aqui para dizer para você. Obrigado, Evandro. Você tem ideia de como esse homem chegou na praia? Será que ele estava cheiroso? Será que ele estava banho tomado? Cheiroso? Irmão? Será que ele estava se sentindo feliz ou estava envergonhado? Eu quero dizer para você, não importa como você vai chegar na praia, cheiroso ou fedido, feliz ou envergonhado, o importante é que você chegou. Glorifique o nome do Senhor. Você pode dizer assim: pastor, eu estou salvo, mas eu estou arrebentado, pois a graça te alcançou, você tá vivo. Pastor, eu já passei por tantos lugares da vida. Eu ouço muito aqui na igreja a frase: pastor, eu não sou digno. Eu não sou digno porque eu fiz coisa errada. Eu não sou digno porque eu falei coisa que não devia. Eu não sou digno porque aconteceu isso comigo. Eu não sou digno por isso. Eu quero dizer para você, ninguém é digno da salvação. Ninguém. O único que pisou aqui e não pecou foi Jesus. Então nós, se formos encontrar justificativas dentro de nós para sermos salvos, nós não encontramos. Vem Jesus e nos resgata. Vem Jesus e paga o preço, o mais alto, pela remissão. E Ele nos entrega de graça a salvação. Amém. Pastor, mas como é que eu tomo posse disso? A Bíblia diz: isso não vem de vós, é dom de Deus. E não por obras, para que ninguém se glorie. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Tenha fé e acredite que Jesus morreu naquela cruz, derramou o sangue dele. E isso basta para que a graça nos alcance. Vamos continuar? Capítulo 3, verso 1 ao 10. Capítulo 3, Jonas 3, 1. A palavra do Senhor então veio a Jonas pela segunda vez. Fala comigo, segunda vez. Na primeira vez a palavra do Senhor veio e falou o quê? Jonas, você vai para Nínive. Ele foi para Nínive? Ele foi para Tarsis. Onde é que ele acabou? Ele acabou vomitado na praia, cheio de gosma de peixe.
Opa, agora Deus começa a falar com ele de novo. Será que ele aprendeu? Verso 2: vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu lhe darei. Verso 3: Jonas obedeceu a palavra do Senhor e foi para Nínive. Irmão, não tem jeito. O plano de Deus vai se cumprir na sua vida. Alguns chamam isso de destino. Eu prefiro não usar essa palavra. O plano de Deus, a Bíblia diz que Ele escreveu os dias da tua vida antes mesmo do teu nascimento. E Ele vai gerar circunstâncias, fala comigo, circunstâncias. Essas circunstâncias Ele vai gerando para que o plano dEle se cumpra na sua vida. Ele vai fazer cumprir o plano dEle. Então é melhor que nós estejamos ouvindo e obedecendo logo. Olha para quem está do teu lado e fala, obedeça logo. Se você tem intimidade com essa pessoa que está aí do teu lado, né? Aproveita aí, Luiz, fala para a Érica, fala, parte de ser teimoso. Parte de ser teimoso. Irmã Elisete, parte de ser teimosa. Hã? Alemão pode falar de teimosia, né? Na verdade, alemão não é teimoso. Né? Teimoso é quem teima com o alemão. Né? Ai, ai, ai. Esqueci até que eu ia falar agora. Olha que interessante. Verso 3. Jonas obedeceu a palavra do Senhor e foi para Nínive. Era uma cidade muito grande, sendo necessário 3 dias para percorrê-la. Fala comigo, 3 dias. Aqui começa o problema. Verso 4. Jonas entrou na cidade e percorreu durante... Quantos dias eram necessários? Quantos dias ele gastou? Será que ele estava sendo obediente ou negligente de novo? Sabe aquele dia que você pediu para o filho, para lavar a louça? Vai lavar a louça. Ele fez de conta que estavam falando em aramaico. Na tua casa também tem isso, não? Estavam falando em japonês, mandarim. Não entende? A Rebeca mesmo, eu falo em japonês, mandarim, aramaico, hebraico, né, grego. Mas de repente fala, Rebeca Vitória. Irmãos, aí você pediu para o filho lavar a louça. A hora que você pediu um pouquinho, falou o nome dele completo assim. Tá bom. Né? Aí foi lá e lavou a louça. O cabo do garfo da faca ficou uma meleca de banha. Né? Lá na tua casa também é assim? Aí você, pai, vai lá dar uma olhadinha, pega no cabo, né? O que tu fala pro filho? Hã? Vai lavar de novo. Sim ou não? É claro que sim. É claro. Gente, eu sou professor há 26 anos. O que tem de aluno que faz trabalho porco? Professor Aldemir, o que o senhor fala para o aluno que fez o trabalho porco? Vai fazer de novo. Vai fazer de novo. A gente sabe que vai ter que fazer de novo. Você não levou a sério a escola, reprovou de ano. Teu pai e tua mãe lá, ó, te ajudando, te colocou numa boa escola. Aí você passou vergonha, reprovou de ano. Vai fazer de novo. Aí você vai dizer, pastor, o que isso tem a ver com Deus? Aquilo que vier à tua mão, Salomão escreveu, aquilo que vier à tua mão para fazer, faça de qualquer jeito. Faça com todas as tuas forças. Vai fazer um arroz? Capricha.
Vai fazer um sagu, um pudim, aleluia. Faz bem feito, já que você está fazendo, faz bem feito. Vai dar um beijo na esposa, mas dá um beijo. Tem. A gente precisa entender que o homem ou a mulher de Deus é um homem ou uma mulher que faz as coisas bem feitas. Jonas, veja, Jonas já tinha passado por uma tempestade. A graça de Deus alcançou ele, livrou ele da morte. Foi vomitado na praia, ficou 3 dias no ventre do peixe. Sabe-se lá o que passou lá dentro. Aí ele vai para uma cidade. Nínive tinha 120 mil pessoas. 120 mil pessoas? Quantos habitantes tem Toledo? Mais ou menos. Mais ou menos isso? Veja bem, mais ou menos uma cidade do tamanho de Toledo. E Jonas vai lá e faz de qualquer jeito. Capítulo 4. Irmão, vamos fazer o seguinte, deixa eu comentar aqui, não vai dar tempo de ler tudo. Eu quero resumir o que eu escrevi aqui em 5 conselhos que eu quero te dar. Primeiro, a graça é para todos. Fala comigo, a graça é para todos. Sabe quem eram os ninivitas, Alcino? Os ninivitas eram, na época, o povo mais temido, o principal inimigo de Israel. Inclusive, os ninivitas eram canibais, comiam carne de gente. As atrocidades que os ninivitas faziam eram as piores do mundo. Os maiores pecados entre os ninivitas estavam na área sexual. Agora é o seguinte, você sabe que Deus, preste bem atenção nisso. Imagine que você estava ouvindo o noticiário hoje, aqueles noticiários que você liga a televisão e escorre sangue. Aí você viu lá o maior dos piores dos crimes. Aquele bandido que praticou a coisa mais horrível que você possa imaginar. Aí você conhece o Deus misericordioso. Você sabe que Deus é o dono da graça. Aí Deus chama você. Deus chama você e fala assim, ó, tu vai lá naquela cadeia, tu vai pedir para entrar, vai lá pedir lá para a equipe de segurança, vai pedir para entrar. Você vai dar um abraço nesse bandido, estuprador, traficante, assassino, o que for, corintiano. Não podia perder a oportunidade, né? Você vai lá dar um abraço nele, você vai orar com ele e você vai dizer para ele que Jesus ama ele do mesmo jeito que Jesus ama você, que é todo certinho. É fácil? É fácil não. Porque você se acha... O que tu se acha? Você se acha melhor. Você sabe que Jesus fez muitos milagres de cura. Jesus curou leproso, Jesus curou cego, Jesus curou coxo, manco, paralítico. Jesus levantou morto. Em nenhum momento, irmão Tiago, em nenhum momento a Bíblia diz que houve festa no céu quando o paralítico foi curado. A Bíblia diz que há festa no céu quando? Quando um pecador se arrepende. Então, quando eu olho para o pecador e eu me coloco no lugar e digo assim, aqui está morto, aqui está vivo. Aqui presta, aqui não presta. Aqui é inferno e aqui é céu. Eu não estou dizendo que se ele não se arrepender, ele não vai para o inferno. Vai mesmo.
E vai queimar eternamente no inferno. E para você que acha que inferno não existe, eu aconselho você a não duvidar. Porque existe. Mas o céu também existe. E é para lá que Deus quer que a gente vá. E o amor de Deus por aquele que você acha que é muito pior do que você, é igual. A graça, irmã Deise, ela atinge a todos de maneira igual. O profeta Ezequiel diz, Deus fala por meio do profeta Ezequiel: derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Então a presença, a graça, o amor de Deus não escolhe o tamanho do teu pecado, é derramada sobre você. Agora tu chegou lá na cadeia, deu um abraço do cidadão, falou no ouvido dele: é o seguinte, quero te falar que Jesus te ama da mesma maneira que Ele me ama. E se você se arrepender e confessar os seus pecados, não importa, tu vai ficar aqui 100 anos preso. Quando tu morrer, tu vai para o céu comigo. E nós lá vamos viver junto no céu. Aí o cara olha para você e fala assim: quem te mandou vir aqui? Vai embora daqui. Dá risada da tua cara. Irmão, o cara está nas trevas. Você fez a tua parte. Sabe o que aconteceu naquela cidade? O povo se converteu. Fala comigo, se converteu. Jonas fez um serviço porco lá. Deveria pregar em 3 dias, só pregou em 1 dia. E o povo se converteu. O rei da cidade botou pano de saco, foi para a cinza. E Jonas sai e fica olhando a cidade. E Deus começa a falar com ele. Fala: Jonas, por que você está bravo? Eu estou bravo porque eu sabia. Eu sabia que o Senhor é bondoso e ia perdoar esse povo. Veja. Nós não devemos olhar de cara feia quando o maior pecador da cidade vem para a igreja. O cara é o maior bandido de Santa Helena. O cara é o maior bandido do Brasil, do mundo. E ele veio para a igreja. Aí você viu a foto dele na igreja. E talvez você pensou assim: será que ele está querendo enganar quem? Irmão, se ele está vindo para enganar alguém, esse problema não é nosso. O fato é que a graça é para todos. Amém? Dá uma cutucadinha. Quem está do teu lado fala: e para você também. Para você também. A graça é incompreensível. A mente humana, irmãos, a mente humana não compreende o que é a graça. É por isso que a gente tem dificuldade de aceitar o pecador, de acreditar que o pecador se arrependeu. Porque a nossa mente, ela é uma mente de justiça própria. A graça precisa de mim. Como assim, pastor? O apóstolo Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 10. Como crerão se não ouviram falar? Sabe por que você está aqui hoje, ouvindo essa palavra? Sabe por que você talvez já levantou a mão e aceitou Jesus? Porque alguém falou de Jesus para você. Alguém pregou para você. Então Paulo escreve: como podem crer se não ouviram falar? E como ouvirão se não há quem pregue? Pastor, então quer dizer que todos nós fomos chamados para pregar? Não. Você foi chamado para ser sal da terra e luz do mundo. Talvez você tenha um vizinho, um cunhado, um tio, um amigo, um colega de trabalho, que não precisa ouvir de você um sermão inteiro.
Talvez você não precise abrir a Bíblia para ele lá e ler os 4 evangelhos para ele, botar a mão na cabeça dele, expulsar um demônio. Sabe o que ele precisa? Ele precisa ver em você uma pessoa convertida. Ele precisa olhar para você e dizer assim, mas olha ali, esse irmão era um mentiroso, ele não está mentindo mais. Mas esse aí era aquele lá das bocas de fumo, mas não está mais. Mas esse aí era aquele marido que batia na mulher toda semana, vinha aqui, ó, a polícia aqui, ó. Foi preso já, Maria da Penha, e agora eles não brigam mais, eles vão junto para a igreja. Esse aí, ele chegava bêbado em casa e quebrava tudo. Os filhos tinham medo dele. E agora ele não é mais assim. Ele não é mais. Esse aí, ó, ele era soberbo, orgulhoso, nojento. E agora ele passa quietinho, fala bom dia, paz do Senhor. Na casa dele, era aquelas pancas, tuque. E era aqueles narguile. Aquele era um fedor aqui na vizinhança. Agora tem louvor aqui. Você não falou um versículo para aquele teu vizinho. Mas ele vai olhar para você e ele vai pensar assim, eu quero o que ele tem. Eu quero ir no lugar que ele vai. Você entende isso? O que Jesus quer fazer comigo e com você é que eu e você sejamos espelho dele. Eu e você precisamos refletir a presença dele, o amor dele. E isso muitas vezes não é por palavras, mas é pelo exemplo. É pela mudança de vida. Eu não posso me esconder da graça. Não procure, não tente se esconder da graça. Nenhuma fúria pessoal pode apagar a graça de Deus. Quero só dizer mais 2 coisas para você que está passando por um momento difícil na vida. Se você está bem, está tudo em paz, amém, glória a Deus. Pega essa palavra e bota no cabide e usa quando talvez um momento de dificuldade aparecer na tua vida. Tem coisas que a gente só pode curar com chá de boldo e não com chá de camomila. Não faça de conta que o teu problema se cura com um chazinho de camomila com açúcar ainda. Tem problema da vida que o remédio é amargo. A melhor medicina que existe não é a curativa, mas é a preventiva. E se você chegou num ponto em que você negligenciou essa medicina preventiva, você sabia por onde deveria ter passado. Você sabia qual caminho você deveria ter seguido. Você sabia o que você deveria ter abandonado. Você sabia o que você não deveria ter dito. Agora não é hora de chá de camomila. Agora é hora de chá de boldo. Sem açúcar. Quando a gente inverte o tratamento, nós vamos postergar os efeitos da doença. Outra coisa. Estou vendo o irmão Gertrude aqui. Lá no banco, irmão Gertrude. De tempo em tempo, tem lá talvez um aposentado, já está em idade avançada. Ele não tem que de vez em quando lá dar uma prova de vida? Sim ou não? O INSS faz isso também, né? Você já viu prova de morte?
A prova não vem na morte. Depois que morreu, não tem mais prova. Quando que vem a prova? Na vida. Então, se você está passando pela prova, primeiro, glorifique, porque você ainda está vivo. Sabe por que você está vivo e está passando pela prova? Porque as misericórdias do Senhor são a razão de não sermos consumidos. Se você está vivo e está passando por uma prova, é porque está sobre você algo chamado misericórdia. E sabe o que é misericórdia? A palavra miséria e a palavra córdia. A palavra miséria é aquebrantado. A palavra córdia é coração. Então, está sobre você o coração aquebrantado de Deus. Porque se dependesse daquilo que eu e você fizemos, nós nem vivos deveríamos estar. Então, procure não entrar em tempestades. Mas se você já entrou, se você está vivendo uma vida que está cercada de tempestade, e você vem aqui nesta noite, ouviu esta palavra, e sabe que a graça está sobre você, aproveite para aprender na tempestade. Porque se você não aprender na tempestade, o que Deus vai ter que mandar de novo? Mais uma tempestade. Se você não fez o trabalho bem feito da primeira vez, vem o professor e diz o quê? Faz de novo. Faz de novo. Você recebe essa palavra? Amém? Dá um sorriso aí para quem está do teu lado. Dá um sorriso. Talvez você estava motzi, já? Você estava fazendo, tem uma expressão que a minha avó falava, estava fazendo chipche. Não é mais hora de fazer chipche, não é mais hora de ficar motzi. É hora de alegria. Fala comigo, é hora de alegria. A graça te alcançou. Amém? Você não pode fugir dela, em nome de Jesus. Amém? Vamos celebrar a ceia do Senhor? Amém? Fique de pé. Aplauda ao Senhor, em nome de Jesus.